amigos da RTK, vamos para a terceira parte da nossa entrevista. Aproveitando para lembrar o apoio do nosso amigo Django Produções e da Magic Club, melhor casa de festa da cidade. Vamos continuar conversando com o Menudo, ele vai contar mais um pouco da história dele. Depois que tu saiu do Santos, para onde você foi? Fortaleza. Que maravilha. Cidade maravilhosa. Todo mundo quer ir, né? Hoje eu entendo porque que além do profissionalismo que os caras têm, o gosto que eles têm por jogar numa cidade, no Ceará, né, Fortaleza, uma cidade praiana, fantástica, né, cara? E Fortaleza foi muito legal também, porém em Fortaleza eu peguei uma direção um pouco confusa, com problemas financeiros, com atraso de salários, né, no campeonato brasileiro daquele ano. O campeonato brasileiro tinha 32 clubes. Nossa. E eu fico feliz porque há muitos anos atrás, eu recebi o álbum do Campeonato Brasileiro de um menino que agora já é um homem, né? O Nado, que ele é meu treinador no Tiricaça, hoje no Nacional, o Leonardo, me entregando essa coleção que ele fez do Campeonato Brasileiro de 93 enquanto menino. E eu estou nesse álbum de figurinhas, né, do Fortaleza. Que maravilha, né? Que lembrança boa. Muito, muito. Mas nós tivemos alguns problemas assim com gestão, como se diz, né, dentro do Fortaleza aquele ano. E você me disse que o treinador era Ernesto Guedes, né? O Ernesto Guedes sempre foi um pouco polêmico também, né? Sim, ele tinha um temperamento bastante forte, razoável, e ele que nos levou para lá, né? Levou eu e o Aguiar, o zagueiro que depois veio jogar comigo, jogamos junto de novo no Lajadense, o zagueiro Aguiar. Esse Aguiar não foi do Caxias também? Foi do Caxias também. Grande Aguiar, grande amigo. Levou eu e o Aguiar para lá e já tinha um time montado com o craque de bola que brilhou no Fluminense, brilhou no América do Rio de Janeiro, o Eloy, o velho Eloy. Em 93 ele tinha 38 anos, um preparo físico de menino. Jogava muita bola no meio esquerdo, o Eloy. Teve passagem por grandes clubes também. Lembro. E nós tínhamos lá um goleiro que foi campeão brasileiro pelo Curitiba. Agora eu não estou recordando o nome dele, um goleiro de bigode. Um grande goleiro também que teve lá no E lá no Fortaleza. Você foi titular? Lá eu tive oscilações, porque o titular do Fortaleza era era um lateral que veio do Palmeiras. Como era o nome dele? Um lateral esquerdo bom de bola. Eu era reserva dele. Eu não estou lembrado o nome dele. Alberes, lateral que veio do Palmeiras. Um lateral esquerdo moderno já, estilo Roberto Carlos, muita velocidade, muita habilidade, muita força. Então ali foi um pouquinho mais difícil para mim, mas tive várias experiências. Joguei clássico contra o Ceará, diga-se de passagem que é um clássico, não perde pro Grenal, é um clássico de arrepiar, Castelão lotado, né? O jogo 6 horas da tarde por causa do calor, e 2 horas da tarde o estádio lotado já, o Castelão lotado, o antigo Castelão ainda, que né, tinha uma outra capacidade para torcedores bem maior que é de hoje, padronizado pela como que é tu jogar num estádio assim com 60, 70 mil pessoas? O que um jogador sente naquela hora? A gente quase não escuta nada, escuta som, né? Escuta a energia. Mas a emoção, assim. É fantástico, né? Uma jogada certa, todo mundo gritando, um gol, todo mundo vibrando, é muito emocionante. Estádio lotado é o que todo mundo jogador quer, né? Eu, estádio lotado, só fui assistir, né? Nunca. Então a gente vê, uma coisa é tu ver, quando eu trabalhava, a gente ia jogar contra a Inter e Grêmio lá, mas dava um público
pequeno, E Lauri, né? o Castelão, o estádio do Castelão, que era um bairro nobre, né, de Fortaleza, que é o bairro Aldeota, bairro nobre, mora prefeito, governador, tudo moram lá, né? Um bairro muito nobre. O Castelão tinha e tem, hoje eu na televisão observo que ele não tá mais tão cuidado, mas ele tinha um gramado que, olha, Beira-Rio, porque o Beira-Rio foi considerado um dos melhores gramados do Brasil, né? Pelo solo que tem. E o Castelão é do estado, né? Castelão ele não é nem do Ceará e nem do Fortaleza, o Castelão é do estado, do Ceará. Ele foi transformado em arena também, não lembro? Sim, também foi transformado em arena. E o outro é o PC. É o outro, que o Ceará e o Fortaleza jogam também. Esse é municipal, esse é do município. Né? Outro estádio que joga também lá dentro de Fortaleza, só que a capacidade é menor. Sim. Bem menor. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Menudo, que a gente vê muito no futebol, não sei se aconteceu contigo. Tu foi com 21 anos pro Santos? 21 anos. Como que é um garoto sair de Lajeado, Caxias, e ir pro clube grande? Como é que funciona o emocional do cara? O cara não se deslumbra um pouco, depois tu ir para Fortaleza, lugar bonito, praias. Como que é na vida do atleta isso? Eu sempre digo que eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu sempre fui um profissional muito trabalhador, mas eu sempre fui um profissional que naquela época dos anos 90 era comum tu fazer uma festa, Ir para uma balada. Ir para uma balada numa quinta-feira depois de jogo, ir para um churrasco. Então, eu não era um profissional 100% atleta. Eu era profissional de futebol, mas não era 100% atleta. Mas às vezes as pessoas até me questionam muito sobre essa minha postura de treinar muito sério, de jogar muito sério, mas também ter a minha liberdade de poder sair, de fazer uma festa, né, de comer um churrasco com os amigos. Mas as pessoas me questionam, mas Menudo, isso te atrapalhou? E alguns até, de certa forma, às vezes ironicamente me dirigem nisso, sabe? Mas eu sei, Justamente mas por eu isso sei eu fiz a pergunta. Mas eu sei que o Renato Portaluppi também fez isso e foi um ídolo, né? Eu acho que eu jogo muito mais a responsabilidade de não ter ido mais adiante em time grande, ou até a expectativa de uma seleção brasileira. Eu jogo muito mais a responsabilidade das minhas limitações técnicas como jogador do que qualquer coisa que tenha envolvido em termos de falta de profissionalismo fora de campo. As pessoas dizem, não, mas tu gostava de festa, eu gostava de festa. Mas não foi essa a razão de eu não ter dado certo. Eu acho, por exemplo, que no futebol me faltou velocidade. Eu era um lateral que era forte, um lateral técnico, sabia jogar, sabia marcar, tinha um bom cruzamento, tinha um bom passe, mas eu acho que faltou algo mais. A velocidade foi uma delas. E eu logo estou ali nos anos de 92, 93, que é a transição dos lateral para os alas. Foi o caso do Roberto Carlos, do Cafu. Era muita velocidade, muita habilidade, muita força. Tanto que depois, no Espírito Santo, eu fui jogar de zagueiro. Já não servia mais como lateral. Depois eu voltei para Lajeado, já com uma certa idade. Joguei de lateral também, mas alguns esquemas táticos que tentavam fazer com ala e líbero comigo não deu certo, porque eu era marcador primeiro e depois apoiador. E isso depois mudou no futebol. O foco dos alas era fechar os pontas para os alas passarem no corredor. Já não tinha mais o ponta esquerda e o ala esquerda. Hoje voltou um pouco, alguns técnicos mas gostam do ponteiro com a perna invertida pelo outro lado, ponteiro direito com a perna esquerda e vice-versa. Eu confesso, eu gostava muito mais do futebol quando tinha ponta. 4-3-3, era o futebol. Era isso, Exatamente. O futebol era mais bonito, aparecia mais a habilidade do jogador,
Hoje o cara tá tudo meio afunilado ali no meio, né? Aí, quando tem um lateral bom, que tá difícil hoje de arrumar um lateral bom que sabe cruzar, né? Então, Sim, faltou um pouco mais de futebol para mim, ficar no topo. Eu tive a oportunidade, eu abracei ela, eu não decepcionei, eu tenho certeza que eu não decepcionei. Eu sou muito realizado em relação a isso, mas eu acho que faltou um pouco mais de bola para ser considerado um craque, ficar em time grande. sim. Que hoje já tem mais a mão do empresário, que tu diz, pô, mas como é que aquele cara tá lá? E talvez alguém possa ter pensado isso de mim. Sim. Tá, mas o Menudo não tem bola para jogar no Santos. E eu sei que tem um profissional fantástico, né? Eu sei de fonte segura, um técnico de futebol, que teve uma passagem pelo Internacional, que ele era do júnior do Guarani de Venâncio, e eu era do profissional do Guarani de Venâncio, e eu sei de fonte segura que ele disse lá em Venâncio que não concordava que o meu futebol era para o Santos Futebol Clube, ponto final. Mas Opinião dele, né? eu estive lá. Eu estive lá, joguei, ganhei taça, ganhou troféus, né? É isso que interessa. Eu sempre digo assim, o que interessa é o que a gente fez bem feito, com dedicação, com trabalho, o resto é bobagem. Não, eu te fiz justamente a pergunta, porque a gente sabe que isso acontece muito com jogadores, já aconteceu com um amigo nosso, que infelizmente nos deixou esses dias, né? Nosso querido Adriano. Que era um garoto que tinha tu jogasse com ele, eu acho, né? Chegou a jogar com ele. Eu tive uma passagem na Alemanha com ele, fazendo uma temporada de experiências, de testes, de avaliações, mas eu acabei não ficando lá. E olha que interessante isso. Eu cheguei muito bem na Alemanha, treinei bem, pena que o Adriano não está aqui para dizer, e o treinador, o Lissudi, ele não ficou comigo e ele me levou para dentro do ginásio, cheio de sensores, para provar para a direção dele que eu não tinha velocidade para ficar lá. E foi uma das razões que eu voltei. Por falta de velocidade, que era o que aquele treinador queria. Eu fui de zagueiro, inclusive. Mas ele queria um zagueiro com boa recuperação, um zagueiro com velocidade, para, numa recuperação, alcançar o atacante na velocidade. Era a prioridade dele. E eu não fui aprovado por isso. Não era o bola. No Grêmio também não aconteceu ontem. Menudinho, já está terminando a nossa terceira parte. E eu quero que tu fale um pouco, depois que tu saiu do Fortaleza, para onde tu foi do Espírito Santo. Sim, eu tive uma passagem pelo Espírito Santo, inclusive fui campeão lá. Era o Flamengo. Não, desculpa. Primeiro era o Santa Maria de Jetibá, um time da primeira divisão do Espírito Santo. A gente chegou, um time pequeno, e o Laone Luz, que foi treinador aqui foi técnico aqui do Lajadense, nos levou para lá. Eu e mais uns colegas, um lateral do Pelotas, um volante, ele levou 4 jogadores. E eu estava junto, o Laone Luz me convidou para jogar lá no Santa Maria do Espírito Santo. E depois do Santa Maria do Espírito Santo, que é uma cidade pomerana, uma cidade alemã, né? Santa Maria, que tem a maior produção de café lá daquela região é Santa Maria de Jetibá, tanto que uma vez, num programa de televisão, apareceu a cidade de Santa Maria de Jetibá como a cidade do café que mais tinha índice de acidentes com picada de cobra, de ataques de cobras, do Brasil. Do Brasil. Menudinho também é cultura, né? E aí tu foi? E aí eu fiquei lá, depois eu fiquei mais um tempo em Santa Maria, daí o Laone foi convidado para treinar um time da primeira divisão, que era o Flamengo, era um time novo que eles formaram dentro do Rio Branco do Espírito Santo. E a gente chegou até a final, mas não conseguimos ser campeão. Perdemos para um outro time que era novo lá, que agora não recordo o nome do time do Espírito Santo. Isso foi em 2000. Maravilha. Minuto, vamos fazer mais um intervalinho, depois a gente continua a conversa.